Minha sogra Karen me acusou de roubar seus diamantes porque não pode confiar em mim depois de 3 anos, mas a polícia os encontrou com minha cunhada e agora estou processando minha sogra. Recentemente meu marido e eu planejamos o que pensávamos que seriam as férias dos sonhos para nossas famílias. Convidamos meus pais, os pais dele, a irmã dele e os filhos dela para nos acompanhar. Meu marido e eu decidimos cobrir todas as despesas: voos, hotéis, comida, atividades. Tudo por nossa conta. Queríamos que todos tivessem uma experiência inesquecível sem se preocupar com o custo. A razão pela qual pudemos bancar esta viagem foi porque no ano passado ganhamos na loteria. Foi um momento que mudou nossa vida. A quantia que ganhamos foi suficiente para eliminar muitas de nossas preocupações financeiras. A primeira coisa que fizemos foi quitar a hipoteca da nossa casa, o que te livra daqueles enormes pagamentos mensais. Depois compramos um carro novo para nós. Também investimos uma parte do dinheiro. E depois de cuidar de tudo isso ainda nos sobrou algum dinheiro. Não que tenhamos ficado milionários com esse dinheiro, mas é suficiente para simplificar nossa vida. O fato é que nossas famílias já haviam insinuado que gostariam que os presenteássemos com umas férias, quando consultamos o que gostariam, já que agora tínhamos os meios para fazê-lo. Por isso reservamos estas férias. Mas em vez de ser uma escapada, transformou-se em um pesadelo. E a razão disso foi minha sogra. Desde o momento em que pousamos no aeroporto, minha sogra começou a reclamar sem parar da umidade da cidade. Agora, entendo que o calor e a umidade podem ser desconfortáveis, mas estávamos em férias tropicais. Aguenta firme. Claro que ia estar quente, claro que ia haver umidade. Ela sabia exatamente para onde estávamos indo e que tipo de clima esperar. Não é como se tivéssemos vendado seus olhos desde casa e tudo fosse uma surpresa. Ela continuava comentando quão pegajosa e desconfortável se sentia, o quão denso estava o ar e como mal conseguia respirar. Não importava que os outros estivéssemos animados e tentando aproveitar a experiência. Desde esperar a bagagem até passar pela alfândega, até o traslado para o resort, suas queixas continuavam chegando. Quando chegamos ao resort eu já me senti esgotada de ouvir sua constante reclamação, mas me calei e mantive a calma. Meu marido e eu tínhamos reservado para meus sogros e meus pais os melhores quartos de frente para o mar disponíveis no resort, com uma vista impressionante, um design espaçoso e até uma piscina privativa. Era o tipo de lugar em que a maioria das pessoas sonha em ficar. Enquanto meus pais estavam extremamente felizes com tudo, minha sogra continuava reclamando. A primeira coisa de que reclamou foi da luz do sol. Sim, a bela luz natural do sol entrando em seu quarto, dando-lhes uma vista perfeita para o oceano, foi um problema para ela. Reclamava que o quarto era muito claro e que teria preferido um quarto de esquina. Quero dizer, o que ela esperava? Estávamos em um resort na praia, não em uma caverna. Havia cortinas blackout se ela quisesse bloquear o sol, mas em vez de fechá-las, minha sogra continuava reclamando de como era irritante toda aquela luz. Depois veio seu problema com a piscina privativa, uma característica que a maioria das pessoas ficaria encantada em ter. Uma luxuosa e relaxante piscina anexa ao seu quarto tornou-se outra fonte de frustração para ela. Ela insistia que não queria que a água entrasse no quarto e que teria preferido um quarto sem piscina ao lado. Meu sogro, por outro lado, tentou acalmá-la o melhor que pôde. Ele assegurou que garantiria que as cortinas do quarto permanecessem fechadas o tempo todo e que não deixaria entrar água da piscina no quarto. No entanto, minha sogra se voltou para meu marido e gritou com ele por não ter reservado um quarto melhor para eles, quando literalmente era o melhor quarto do resort. Neste momento eu já estava com dor de cabeça por causa das reclamações dela, então deixei meu marido cuidar dela e fui encontrar meus pais. Felizmente eles não tiveram reclamações, ao contrário da minha sogra, estavam gratos apenas por estarem ali. Minha mãe não teve muitas férias, então foi fofo vê-la tirando selfies por toda a parte emocionada. Depois do almoço todos concordamos que a melhor maneira de passar a tarde era na praia. O sol, as ondas e o ar fresco do oceano eram um cenário perfeito para relaxar e nos divertir. Mas claro, minha sogra se recusou terminantemente a ir conosco, dizendo que ainda estava muito ensolarado e que poderia ser picada por algum mosquito. Em vez de discutir, meu marido e eu pensamos que isso era a melhor coisa que tinha acontecido no dia. Assim o resto de nós foi para a praia e foi absolutamente incrível. Nadamos, brincamos na areia com os filhos da minha cunhada e simplesmente aproveitamos o momento. Quando terminamos estávamos todos com muita fome. Em vez de voltar diretamente para o resort, decidimos jantar em um bom restaurante próximo. Até nos certificamos de comprar algo para levar para minha sogra, já que ela tinha decidido ficar para trás. Mas quando voltamos ao hotel, minha sogra estava furiosa. Estava completamente zangada com meu sogro e meu marido porque não a tínhamos levado para jantar. Vale destacar que esta era a mesma mulher que tinha decidido ficar para trás quando fomos à praia. Ela nunca mencionou que queria sair para jantar. No entanto, agora estava agindo como se a tivéssemos abandonado de propósito. Meu marido, tentando acalmá-la, ofereceu a comida que tínhamos comprado para ela, pensando que isso suavizaria as coisas, mas ela torceu o nariz e respondeu que já tinha jantado sozinha no hotel e que não queria sua comida de pena. Na manhã seguinte tínhamos um dia emocionante planejado, um cruzeiro privado apenas para nossa família. Era algo que eu esperava desde o momento em que reservamos a viagem. Era o que eu mais ansiava em todas as férias, pois estava muito animada com isso. Enquanto nos preparávamos para sair, notei que minha sogra estava usando suas joias mais preciosas, um par de brincos de diamantes muito caros. Não eram brincos quaisquer, era um presente especial de aniversário que ela usava com orgulho há anos. Ela adorava falar sobre o quão valiosos eram e quanto valor sentimental tinham. Agora, conhecendo minha sogra e sua tendência a ser esquecida e descuidada com seus pertences,
desses. Imediatamente me senti desconfortável. Íamos passar o dia inteiro em um barco na água. A última coisa que eu queria era que ela acidentalmente perdesse um ou ambos os brincos. Apenas para que isso se tornasse outro grande problema. Então, da maneira mais educada e suave possível, sugeri que ela deixasse os brincos no cofre do hotel, ou pelo menos que fosse muito cuidadosa com eles. Mas minha sogra me ignorou completamente, revirou os olhos e com tom de irritação me disse que eu estava pensando demais e que ela não era uma criança que precisasse ser lembrada de como cuidar de suas coisas. Nem tínhamos chegado à metade do cruzeiro quando de repente minha sogra soltou um grito alto. Ela estava procurando freneticamente em sua bolsa, parecendo absolutamente angustiada. Nos disse que havia perdido ambos os brincos de diamantes. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Tentando acalmá-la, pedimos que tentasse refazer seus passos. Ela nos disse que durante o cruzeiro começou a sentir calor e cansaço, então decidiu tirar os brincos e guardá-los na bolsa. Agora, quando quis colocá-los de novo, os brincos não estavam em lugar nenhum. Eu literalmente havia advertido sobre isso antes de sairmos. E no entanto, aqui estávamos, lidando com uma crise que poderia ter sido completamente evitada se ela apenas tivesse me ouvido. Meu marido e eu, junto com meus pais, começamos a ajudá-la a procurar. Verificamos sua bolsa, seu assento, o chão, até mesmo as áreas próximas do barco, esperando que talvez os brincos tivessem caído em algum lugar visível. Mas no fundo eu tinha um mau pressentimento. Estávamos no meio do oceano. Se um ou ambos os brincos caíssem no momento errado, teriam desaparecido para sempre. Minha sogra, no entanto, estava completamente fora de controle, murmurando sobre como isso era um desastre e como aqueles brincos eram inestimáveis. Então, em vez de aceitar que tinha sido descuidada com seus brincos e que provavelmente os havia perdido sozinha, ela de repente mudou o foco e começou a lamentar em voz alta que alguém devia tê-los roubado. Meu marido riu. Ele apontou que estávamos em um cruzeiro privado. Era apenas nossa família. Então quem exatamente deveria tê-los roubado? Mas claro, ela já tinha um culpado preparado. Sem hesitar, apontou o dedo para mim na frente de todos e começou a gritar que eu devia ter sido a pessoa que roubou seus brincos. Sério? Ela tinha acabado de me acusar de roubo na frente do meu marido, dos meus pais, do meu sogro e das crianças. Começou a gritar que eu tinha sido a única que havia notado seus brincos desde o início e que devia estar de olho neles. Afirmava que como eu a havia advertido sobre eles antes, isso significava que eu sempre planejei roubá-los. Sustentava que eu devia ter visto como ela os guardou na bolsa e depois os roubei. Meu marido e eu trocamos um olhar. Ambos estávamos completamente surpresos e divertidos com o quão ridículo tudo estava ficando. Eu disse a ela: Escute, a única razão pela qual mencionei seus brincos antes foi por preocupação. Eu nunca roubaria seus brincos. Perguntei: O que eu ganharia roubando eles? Posso comprar minhas próprias joias se quiser. Quero dizer, sério, meu marido e eu tínhamos acabado de levar nossas duas famílias para férias de luxo, tudo pago. Tínhamos quitado nossa hipoteca, comprado um carro novo e tínhamos muita segurança financeira. Por que diabos eu precisaria dos seus brincos usados? Claramente ela precisava de alguém para culpar. Com uma risadinha desdenhosa, minha sogra me olhou com desprezo e soltou: Ah, por favor, você e seus pais patéticos não têm dinheiro. Sim, talvez tenham tido sorte com algum dinheiro da loteria que ganharam com meu filho, mas não se esqueça de onde você veio. Meu marido e meus filhos nunca roubariam de mim, então isso me deixa com você e seus pais de classe baixa. E como você é a mais nova nesta família, não confio em você nem um pouquinho. Eu não podia acreditar que ela tinha envolvido meus pais nisso. Meus pais que nunca tinham feito nada para merecer tamanho desrespeito. Meus pais que me criaram com trabalho duro. Nunca tinham pedido nada a ela ou a sua família. Até aquele momento eu estava tentando acalmá-la porque pensei que ela só estava em pânico e falando a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Mas isso era inaceitável. Meu sangue começou a ferver e eu gritei: Você pode me insultar o quanto quiser, mas não tenho o direito de envolver meus pais nisso. Minha família não fez nada além de tratá-la com respeito. E não vou tolerar que você fale deles dessa maneira. Minha sogra então se lançou sobre mim e agarrou minha bolsa sem aviso prévio. Ela teve a audácia de arrancar a bolsa da minha mão e começar a vasculhá-la como uma lunática. Meu marido perdeu a paciência e gritou para ela parar, mas eu coloquei uma mão em seu braço indicando silenciosamente para ele se conter. Eu não tinha nada a esconder. Se ela queria se humilhar na frente de todos, que o fizesse. Minha sogra revirou minha bolsa como se esperasse que os diamantes voassem dela. Mas claro, não encontrou nada, nem vestígio de seus preciosos brincos. Com os olhos arregalados de desespero, ela então se lançou sobre a bolsa da minha mãe. Minha mãe gritou exigindo que minha sogra devolvesse sua bolsa imediatamente, já que não tinha o direito de vasculhar nossos pertences pessoais. Meu marido, que já estava à beira da explosão, arrancou a bolsa das mãos da minha sogra e se colocou entre elas, a bloqueando fisicamente. Afaste-se, mãe. Você está fora de controle. Os rostos dos meus pais estavam vermelhos de vergonha e fúria, e meu sogro parecia querer desaparecer de vergonha. Neste ponto, minha sogra havia perdido completamente o controle. Começou a gritar com o capitão do cruzeiro exigindo que ele virasse o barco imediatamente e a levasse de volta ao continente porque queria chamar a polícia e mandar prender a mim e meus pais. Ela continuava gritando sem nenhuma prova que éramos ladrões e que tínhamos conspirado para roubar seus brincos. Falava sobre como nos castigaria por ousarmos roubá-la. Naquele momento, juro que se não fosse legal eu mesma a teria empurrado do barco. Meu sogro tentou acalmá-la, mas ela não o ouvia. Meu marido imediatamente nos defendeu, a meus pais e a mim, afirmando categoricamente que nunca faríamos algo assim. Ele disse a ela:
Mãe, se você está realmente tão desesperada por um par de brincos perdidos, eu te compro uns ainda melhores e mais caros só para você parar de encher o saco. Minha sogra cruzou os braços e argumentou que seus brincos eram presentes especiais de aniversário do meu sogro, e portanto, eram insubstituíveis, disse. Não quero uns novos, quero meus brincos de volta. E como eu já estava farta de tudo, eu disse. Então pula no mar sua vaca. Não foi meu melhor momento, mas até meu sogro riu dela. Além de uma cara zangada e ignorar minha sugestão, ela não disse nada, continuou exigindo que o capitão virasse o barco. Embora nenhum de nós quisesse voltar, ela disse irada. Bem, se vocês realmente não roubaram nada, não deveriam ter problemas em eu registrar um boletim de ocorrência sobre meus brincos roubados. Essa mulher não ia ceder. Olhei para meu marido e soube que ele já tinha tido o suficiente. Sua paciência havia se esgotado. E eu sabia que estávamos além do ponto de raciocinar com minha sogra. Então, pedimos ao capitão que voltasse e ele concordou. A única pessoa que não tinha dito nada durante todo esse desastre foi minha cunhada. Ela estava estranhamente quieta. Não apoiava a mãe, mas também não disse uma palavra para me defender. Assim que voltamos ao continente, minha sogra não perdeu tempo chamando a polícia por causa de seus brincos perdidos, apesar de meu marido e meu sogro pedirem repetidamente que ela deixasse o assunto para lá. Quando os policiais chegaram, minha sogra fez uma cena dramática insistindo em voz alta que meus pais e eu éramos as pessoas mais suspeitas presentes. Segundo ela, não havia outra explicação lógica. Um de nós tinha que tê-los roubado. Falava com tanta convicção, como se realmente acreditasse em suas próprias acusações, nos fazendo parecer criminosos em vez de membros de sua família. A experiência foi simplesmente traumática. Os policiais, fazendo seu trabalho, não tiveram outra opção senão interrogar a todos nós, incluindo meus pais. Tivemos que ficar ali humilhados enquanto nos perguntavam o que estávamos fazendo e se tínhamos visto os brincos. A parte mais dolorosa veio quando os policiais revistaram nossas bolsas. Minha mãe, já profundamente abalada pelas acusações, quase caiu em lágrimas enquanto vasculhavam seus pertences. Vê-la tão humilhada, tratada como uma ladra depois de tudo que tínhamos feito por esta família, foi insuportável. A polícia então verificou as gravações de segurança do cruzeiro. Nem sequer tínhamos considerado que pudesse haver câmeras a bordo, mas acabou que havia, e elas capturaram tudo. Os policiais revisaram cuidadosamente as gravações e descobriram que foi minha cunhada quem havia roubado os brincos. As gravações a mostravam claramente pegando os brincos e os colocando em sua bolsa quando ninguém estava olhando. Não havia como confundir. Estava tudo ali capturado pela câmera. A mulher que havia passado horas acusando a mim e a meus pais agora estava paralisada, sem palavras. Os policiais imediatamente revistaram a bolsa da minha cunhada e lá estavam eles, os brincos de diamantes perdidos da minha sogra dentro da bolsa dela. O rosto da minha cunhada ficou vermelho como um tomate enquanto ela gaguejava, lutando para inventar uma desculpa. Ela tinha sido pega e sabia disso. Minha cunhada rapidamente afirmou que talvez um de seus filhos tivesse colocado os brincos acidentalmente em sua bolsa, mas os policiais tinham visto as gravações e estava claríssimo. Não adiantava continuar mentindo. Percebendo que não podia mentir para sair dessa, começou a chorar desconsoladamente. Meu marido estava furioso porque ela havia guardado o silêncio enquanto minha sogra nos acusava falsamente. A meus pais e a mim, ele apontou que ela nos tinha visto ser interrogados e humilhados, e no entanto, não disse nada para impedir. Minha cunhada simplesmente chorou mais alto e se virou para minha sogra pedindo desculpas, mas as desculpas deveriam ser para nós. No final, minha sogra decidiu não prestar queixa, depois de todo o drama que havia causado, depois de exigir que a polícia se envolvesse. De repente viu que as acusações não eram necessárias, só porque se tratava de sua filha. Se tivesse descoberto os brincos na minha bolsa, não teria tido essa mudança repentina de opinião. Minha sogra até suavizou sua atitude alegando que era tudo um mal-entendido e que deveríamos deixar o assunto para lá. Depois disso, o resto das nossas férias foram completamente arruinadas. Meu marido e eu, junto com meus pais, não queríamos mais ter nada a ver com meus sogros nem com minha cunhada, por motivos óbvios, e meu sogro porque foi respingado por isso. Apesar das tentativas de desculpas do meu sogro e da minha sogra, não estávamos mais interessados em ouvi-las, embora minha cunhada não tenha oferecido nenhuma. Depois do dia do cruzeiro, sempre que minha sogra e meu sogro tentavam se aproximar de nós no resort, simplesmente os evitávamos e dizíamos firmemente que não tínhamos interesse em passar mais tempo com eles. Meu marido tentou falar com minha cunhada esperando obter alguma explicação sobre suas ações. Queria entender por que ela roubou da própria mãe e por que deixou as coisas saírem do controle em vez de confessar antes, mas minha cunhada nunca lhe deu respostas adequadas. Ela e seus filhos mal saíram do quarto do hotel pelo resto da viagem. Não sabemos se foi por culpa, vergonha ou medo de enfrentar a ira da minha sogra. Desde que voltamos daquelas férias desastrosas, meu marido e eu cortamos completamente a comunicação com minha sogra. Não queríamos saber nada dela depois da forma como nos tratou. No entanto, ela não parou de tentar se reconciliar com meu marido. Tem ligado, enviado mensagens e até aparecido sem avisar suplicando para que ele a perdoe e esqueça. Na mente dela somos nós que estamos sendo irracionais. Ela realmente acredita que estamos exagerando porque, segundo ela, nada aconteceu a mim ou aos meus pais. Mas claro, é fácil dizer isso quando as provas apontavam para outro lugar, e porque havia provas, mas seu comportamento durante toda a viagem já foi questionável, e a denúncia falsa é o fim para mim. Deixei clara minha posição para meu marido. Se ele escolher perdoar a mãe dele depois de tudo que ela nos fez passar, a mim e a minha família, então eu termino com ele. Me recuso a estar com alguém que faça vista grossa à humilhação e traição que sofremos. Felizmente ele concorda e acho que está até mais zangado com ela, tanto pelo tratamento dela comigo quanto com meus pais. Acho que isso último é o que mais o magoou, porque meus pais só foram bons para ele e o amam como a um filho. Atualização, respondendo a algumas das perguntas mais frequentes.
Por que minha cunhada roubou os brincos? Honestamente, não tenho ideia. Ela nunca deu uma explicação real. Quando meu marido tentou falar com ela, ela simplesmente chorou e evitou responder. Talvez quisesse vendê-los por dinheiro, talvez fosse alguma forma estranha de ressentimento contra minha sogra, ou talvez simplesmente tenha feito por impulso. Neste ponto nem me importo mais com o porquê. O que mais me incomoda é que ela ficou lá em silêncio enquanto minha sogra me humilhava e aos meus pais. Por que minha sogra suspeitou de nós imediatamente? Porque ela nunca gostou de mim. Venho de um meio menos privilegiado, e embora meu marido e eu estejamos financeiramente estáveis agora, especialmente depois de ganhar na loteria, minha sogra sempre me menosprezou, sempre me viu como uma estranha na família. Embora meu marido e eu estejamos casados há 3 anos. Por que meu marido não defendeu a mim e a meus pais de forma mais agressiva? Ele defendeu. Estava furioso com a mãe pelo que ela nos fez passar, gritou com ela várias vezes e até se ofereceu para comprar brincos novos para ela só para calá-la, o que olhando para trás, ela não merecia de forma alguma. Ele também me defendeu quando minha sogra tentou me acusar na frente da polícia, mas ao mesmo tempo, ele estava em choque. Era a mãe dele agindo daquela maneira. Sei que também foi difícil para ele processar, mas no final ele ficou completamente do meu lado. Por que minha sogra não prestou queixa contra minha cunhada por roubar? Por que minha sogra é uma hipócrita? Estava tão pronta para mandar prender a mim e meus pais por nada, mas quando a verdade veio à tona de repente quis varrer tudo para debaixo do tapete em vez de admitir que estava errada, mimou minha cunhada e deu desculpas por ela. Vou deixar meu marido se ele perdoar a mãe? Deixei claro para ele que se ele escolher deixar a mãe voltar para sua vida depois do que ela fez então eu termino. Não estou brava com ele. E já falei sobre a posição dele, mas estou falando muito sério sobre isso. Se ele quiser continuar um relacionamento com alguém que me tratou como uma criminosa, então pode fazer isso sem mim, não há negociação nisso. Atualização 2. Hoje minha sogra apareceu sem avisar na nossa porta sabendo perfeitamente que meu marido não estaria em casa. Suponho que ela planejou dessa forma, esperando me colocar em uma situação onde eu não pudesse evitar falar com ela. No início me recusei a abrir a porta, mas ela foi implacável, ficou do lado de fora gritando que não iria embora até que eu falasse com ela. Abri a porta o suficiente para dizer que fosse embora, deixei claro que não tinha nada a dizer a ela e que também não queria ouvir nada dela. Mas minha sogra não ia deixar passar tão facilmente, insistiu que não deveria ter chamado a polícia por minha causa e dos meus pais, mas em vez de pedir uma desculpa real, imediatamente tentou justificar suas ações. Disse que se eu estivesse no lugar dela teria feito o mesmo. Afirmou que nunca teria suspeitado da própria filha roubando porque seus filhos nunca tinham feito algo assim antes. Olhei fixamente nos olhos dela e disse que claramente ela não conhecia seus filhos tão bem quanto pensava. Se conhecesse não teria acusado cegamente pessoas inocentes enquanto sua própria filha estava com os brincos o tempo todo. Minha sogra continuou me dizendo que recentemente havia falado com minha cunhada e descoberto exatamente por que ela havia roubado. Acontece que minha cunhada está passando por dificuldades financeiras. Segundo minha sogra, o ex da minha cunhada havia parado de pagar a pensão alimentícia dos filhos há meses, e como ele estava viajando para fora do país ela tinha dificuldades para contatá-lo. Ela vinha tentando lidar com tudo sozinha, mas seu trabalho simplesmente não pagava o suficiente para sustentar seus filhos. Minha sogra continuou dizendo que minha cunhada tinha orgulho demais para pedir ajuda, por isso quando viu aqueles brincos caros decidiu pegá-los. Minha sogra justificou que minha cunhada ia devolvê-los quando percebesse seu erro, e agora ela estava profundamente envergonhada pelo que fez. Meus pais nunca roubaram quando passaram por dificuldades econômicas, e eu disse isso a ela, já que ela pensava que era superior a mim ou aos meus pais. Eu não ia deixar isso passar. Minha sogra mudou de tática e me disse que eu deveria esquecer o que aconteceu durante nossas férias e seguir em frente com o incidente. Continuou dizendo que queria ter um bom relacionamento com meu marido e comigo. Mas isso só seria possível se eu estivesse disposta a deixar para lá. Em outras palavras, ela não queria assumir responsabilidade, só queria que eu deixasse para lá e agisse como se nada tivesse acontecido. Eu não aceitei. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que nunca a perdoaria. Não só ela nunca havia se desculpado de verdade, nem comigo nem com meus pais, mas mesmo que o fizesse agora, já era tarde demais, o dano já estava feito. Não estava disposta a superar nada do que aconteceu, nem o quão ingrata ela foi com a viagem, tanto com meu marido quanto comigo. Não tenho vontade de desculpar uma pessoa assim porque também não tenho vontade de estar perto de uma pessoa como ela. Deixei claro que queria que ela fosse embora e que se alguma vez aparecesse em nossa casa sem avisar novamente eu chamaria a polícia. Quando ela perdeu a compostura e começou a gritar simplesmente fechei a porta na cara dela. Pelo som que ela fez de reclamação, acho que acertei o nariz dela. Não é minha culpa, ela estava parada na minha porta quando eu não a queria ali. Ela bateu mais algumas vezes, mas finalmente foi embora. Mais tarde saí para ver se havia sangue ou algo na entrada, mas nada. Não contei ao meu marido sobre isso ainda, mas sei que é só questão de tempo antes que minha sogra tente dar a versão dela a ele se pintando como a mãe preocupada que só está tentando consertar as coisas. Já sei o que ela vai dizer. Provavelmente esperará que tenhamos simpatia por minha cunhada e deixemos tudo isso para trás, mas depois de tudo que aconteceu não acho que me reste nem um pingo de simpatia por nenhuma das duas. E tenho certeza de que meu marido não acreditará em uma única palavra dela. Mas de qualquer forma, com certeza mais tarde direi a ele. Você não sabe o que me aconteceu hoje. E contarei tudo. Atualização 3.
Passou quase um mês e meio desde aquele último encontro de terceiro grau com minha sogra e apesar de meu marido e eu a termos cortado completamente depois disso, ela se recusou a nos deixar em paz, continuou nos assediando, ligando e enviando mensagens de diferentes números, aparecendo sem avisar em nossa casa, até tentando fazer com que outros membros da família nos pressionassem para perdoá-la. Parece assédio? No início tentamos ignorá-lo esperando que eventualmente desistisse e seguisse em frente, mas está claro que ela não tem intenção de parar. Meu marido disse a ela várias vezes para nos deixar em paz, mas ela simplesmente não escuta, continua insistindo que estamos destruindo a família por guardar rancor e nos recusarmos a perdoá-la. Portanto, meu marido e eu tomamos uma decisão: vamos processar minha sogra por danos morais e assédio. Agora ela está surpresa com esta notícia. Sabemos que isso provavelmente causará ainda mais drama dentro da família, mas neste ponto não nos importamos. Minha sogra teve todas as oportunidades para consertar as coisas, mas em vez disso escolheu insistir e continuar nos assediando. Se ela não vai parar por conta própria, então nós a faremos parar. Meu sogro entrou em contato conosco e pediu desculpas. Demorou a se aproximar, mas só porque sabia que estávamos zangados com a situação. Ele tentou fazê-la parar escondendo o telefone dela ou as chaves do carro, mas ela pegava o dele ou de qualquer um que pudesse roubar. Sabia nossos números de cor. Meu marido disse a ele que com um processo em andamento manter um relacionamento com ele seria difícil. Não só estávamos processando, mas buscando alguma forma de mantê-la afastada. E fazer coisas com o pai dele acabaria em problemas porque ela iria querer se juntar. Ele nos disse que trabalharia em uma solução. Perguntamos se era um divórcio, mas ele disse que não estava em seus planos, mas que encontraria uma maneira de continuar em nossas vidas. Atualização 4. É hora de sentar e escrever esta atualização final, onde o importante não é o aspecto monetário do resultado, mas manter minha sogra afastada. Conseguimos algum dinheiro, mas não vale a pena mencionar. O que eu adoro poder mencionar é que minha sogra não poderá se aproximar de nós a menos de 80 metros, a menos que queira ter problemas. Também não poderá nos ligar nem entrar em contato de nenhuma forma, nem mesmo através de terceiros. Isso resolvia o problema do meu sogro por agora, mas ele não quis esperar pela parte legal. Seu plano alguns meses atrás foi cortar financeiramente sua esposa. Não que ele tenha tirado todo o dinheiro dela, mas a partir daquele momento minha sogra deveria usar sua herança para viver, dinheiro que havia recebido de seus pais. Meu sogro parou de pagar por suas coisas além do básico, nada de sessões de massagem, almoços caros com as amigas e essas coisas. Ela poderia recuperar tudo isso, sim, se parasse de nos incomodar, mas ela não queria parar de tentar conosco, pelo modo como explicou ao meu sogro. E como ela é muito orgulhosa, disse a ele que se ele não ia continuar a sustentando e ela deveria usar suas economias, então era melhor ir morar sozinha. Inclusive disse à filha, com quem ela mora agora, que meu sogro logo iria atrás dela quando percebesse que ela não voltaria. Mas as semanas passaram e meu sogro não moveu um único dedo para fazer isso, nem sequer moveu um único pelo de seus dedos, e ele tem muitos. Então minha sogra intensificou o que ela chamou de fazer ele perceber que ela estava falando sério, e enviou os papéis do divórcio. Teria sido perfeito para fechar o ciclo se meu sogro os assinasse, mas ele não concordou com as condições. Em vez disso enviou tudo para o advogado e deixou que ele cuidasse disso. Então agora eles estão se divorciando. E além disso, ela perdeu o processo contra nós. Não é um bom momento para ser minha sogra. Os papéis já estão assinados. Falta apenas um tempo antes que seja oficializado. Mas sim, é um bom momento para nós porque organizamos uma viagem de fim de semana para uma cabana, algo mais tranquilo que a última viagem, e convidamos nossa família novamente. Bem, menos 2 pessoas. Meu marido aproveitará para pescar no lago enquanto eu coloco a conversa em dia com meus pais. Bem, minha mãe, meu pai acho que também irá pescar com eles. Não quero me despedir sem um conselho. Se vocês têm uma sogra odiosa e estão em um barco, aproveitem a oportunidade. Com certeza pensam que é ilegal, mas é provavelmente um sinal de Deus. Se não, sempre existem águas internacionais. Fica a dica. Edição. Ainda estou rindo porque algumas pessoas pensaram que o conselho que dei ao final da minha postagem era real e me xingaram de tudo por isso. Como se alguém fosse dar um conselho assim abertamente no Reddit. Enfim, fica a dica.